Assim, questão de sacrifício, né? Hum, Eu vou te falar assim, é uma prática que eu adotei e já tem há um tempo já que é a segunda vez já que eu pratico. Igual você falou, sacrifício. Não sei se todo mundo conhece aqui e tal a questão do Yom Kippur, sei. que começou no dia 25, né? O Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, não sei Rosh falar Hashanah. certinho. Isso. Então, assim, eu tô no meio que nesses dias no preparo para o dia do Yom Kippur, né? Uhum. Ah, como que eu fiz a minha lista, né, de declarações e coisas que eu listei como arrependimento, né, como perdão, para Deus ter misericórdia das minhas coisas ali que eu tô tratando com Ele, e também não só coisas minhas, mas também pela minha família, até pelas coisas assim antecedentes, a gente pode falar maldição hereditária Uhum. ou pela nossa família, igual o Jó fazia pelos filhos um sacrifício, então a gente tendo a visão de coisas que não tá certo, se posicionar perante aquilo. O que você pode assim complementar sobre isso e como seria o sacrifício assim correto, vamos falar. A questão é o seguinte: você colocar em sacrifício por outras pessoas seria o sacrifício de intercessão. Tá? O que é o sacrifício de intercessão? Senhor, vai até aquela pessoa, muda o coração, muda, coloca anjos ao redor dela, leva pessoas até aquela, outras pessoas até as pessoas específicas que você está falando, para que possa expor para ela arrependimento, mostrar para ela onde que está errado, o próprio Espírito Santo, pedir para que o Espírito Santo entre no coração daquela pessoa, trazendo a revelação dos pecados, trazendo a revelação de onde que ela está errado, abrindo os olhos espirituais, os ouvidos espirituais. Isso aí é um sacrifício de intercessão. Quer dizer, você está se colocando na brecha em prol daquela pessoa. Deus, eu vou pagar um preço para aquela pessoa. Então, você está intercedendo por ela. Vamos colocar, você está colocando, vamos colocar, está aqui ela, e está aqui a tentação, a luta, o inimigo. Você está se colocando entre os dois para proteger ela dos ataques do inimigo, para que Deus possa estar fazendo a obra. Entendeu? Porque você não pode interceder pedindo perdão pelo pecado de alguém. Foi o que eu falei lá atrás. Porque hoje o pedido de perdão é individual. A salvação é individual? É individual. O pedido de perdão também é individual. Como que eu vou orar pedindo perdão pelo teu pecado, Lucas? Vamos colocar assim, entre nós dois. Como que eu vou chegar a Deus? Perdoa o pecado do Lucas que ele cometeu ontem. Se eu não sei se você está arrependido, se eu não sei se aquele pecado tocou no teu coração como pecado, tá? Entende? Eu posso falar, Deus, perdoa o pecado da nação. Como existe muitas orações que falam isso. Deus perdoa os pecados da nação. Tá. Eu, como sacerdote, eu posso fazer esse tipo de oração? Posso, mas vamos colocar assim, o Espírito Santo. Lembra quando a palavra de Deus fala que o Espírito geme com gemidos inexprimíveis por nós? Como diz, o Espírito Santo vai traduzir a nossa oração até o Pai. Tá? Vamos colocar assim, uma forma mais clara de entendimento. O Espírito Santo vai falar, Pai, tá vendo lá o pastor Wagner? Ele está intercedendo pela nação para que a nação reconheça os pecados e abandone. Porque eu não posso perdoar o teu pecado, eu não tenho como eu pedir perdão pelo teu pecado, porque o pecado é individual.
Como que eu vou pedir perdão por um pecado de uma pessoa se eu não sei se ela está arrependida? Porque o perdão só é dado quando há confissão e arrependimento. E cada um sabe a intensidade, né? Você É, sabe o que é, mas a intensidade para mim pode ser muito, para você pode ser irrelevante, às né? vezes, para mim, no meu ponto de vista, nem pecado é. Porque é Sim, algo que já está tão enraizado na minha mente, no meu dia a dia, no meu costume, que às vezes para você aquilo é um pecado cabuloso, é um pecado assim mortal. E para mim é sim, cotidiano, para mim não é pecado. Tá? Aí, por exemplo, para mim não é pecado. E você vê isso como um pecado estrondoso. Tá? Como que esse pecado meu vai ser perdoado? O que você pode fazer, Deus? Entra na cabeça do Wagner, entra como diz, no interior do Wagner e traga a revelação das atitudes dele, traga a revelação que as atitudes dessa pessoa estão erradas. Esse tipo de oração é uma oração de intercessão, Lucas. É uma oração que é muito válida, porque você está, como diz, mostrando para Deus que você está preocupado com a alma do teu irmão. Você está sim. preocupado com a vida do teu irmão. Tá? E outra, vou te falar uma coisa, não chama os irmãozinhos da igreja para interceder por ninguém, porque isso pode acabar gerando uma difamação daquela pessoa. Isso seja você e Deus. Ah, eu vou chamar a irmãzinha tal, o irmãozinho tal, o fulano tal, para quê? Para a gente fazer uma campanha de jejum e oração para que Deus mude a vida daquela pessoa. Às vezes, esses irmãozinhos que você está chamando são irmãozinhos que não têm o coração limpo. São irmãozinhos que vai pegar aquele pecado que você está revelando para eles e vai destruir a vida da pessoa. Sim. E não é você e Deus, não chama intercessores para interceder junto com você. Mais ou menos, é essa dúvida que você tinha ou ficou alguma lacuna ainda? Não, sim. Não, e também assim, deu um pouco mais de clareza, só complementa para aí. Seria mais sábio, então, na oração, em vez de eu pedir perdão pela pessoa, bom, então pela questão assim, eu pedir perdão por uma pessoa não seria o modo mais Sim, correto, né? Por causa da questão da intensidade, cada um sabe o seu nível de intensidade, tudo e pecado. Então seria mais sábio, por exemplo, eu fazer uma oração clamando a Deus, acho que foi como Abraão, falando, se tiver ainda um ou dois ali clamando, o Senhor tenha sim. misericórdia e livre-nos, né, das coisas. O que Seria mais Abraão tá... sábio assim. Sim, Abraão estava intercedendo pela cidade. Sim. Se tiver um justo ali ainda, o Senhor livra. Se tiver 5 justos ainda, né? Tipo, Sim, por mais é que seja uma negociação, mas é uma intercessão, né? isso. Você está vendo que Entendi. houve uma intercessão, não houve um pedido de perdão pela cidade? Porque o perdão é Sim, individual, não é coletivo. sim, Agora, o que você colocou lá atrás, na conversa que você falou, pedir perdão pelos meus ancestrais. Aí é algo seguinte, que você está na tua vida, tá? Você está pedindo perdão na tua vida, não na vida dos teus parentes, dos teus irmãos. Vamos colocar os pecados cometidos lá atrás. Tem algumas igrejas que até abominam isso. Isso não existe, isso não existe. Deus, perdoa os pecados cometidos pelos meus ancestrais, pelos meus pais, pelos meus avós. Mas só que você está pedindo perdão com base na tua vida. Por quê? Porque entendi. esse perdão não vai, vamos colocar, acrescentar uma pedrinha na coroa dele, e nem vai tirar ele do inferno se ele tiver. E nem vai acrescentar uma pedra na coroa dele se ele estiver no céu. Tá? Mas o que você vai fazer? Você está colocando ali um ponto final dos pecados que ele... Até você. Tá? Até você. Os teus irmãos não vão receber esse, como diz, esse bloqueio espiritual.
Porque foi você que reconheceu o pecado da família. Lá em Neemias, fala, Senhor, perdoa o pecado da nação, perdoa os pecados. Naquela época era um tipo de sacrifício, mas ele estava reconhecendo dali para frente. É o que você vai fazer. Deus perdoa os pecados dos meus antepassados, mas esse perdão vai refletir através da tua vida, não da vida dos teus irmãos. Entendi. Entendeu? E vamos colocar aí meus filhos. Os teus filhos já não vão receber aquela herança. Sim, é isso mesmo. Aí sim, aí está partindo de você para a tua geração, não dos teus irmãos e de demais pessoas. Entendi. Eu fiz uma busca assim, me reavaliando, né? E eu aprendi assim que, querendo ou não, igual você acabou de colocar, se eu reconhecer e colocar um ponto final ali, eu consigo cancelar qualquer decreto de maldição. Sim, mas isso, Lucas, não é uma vez só. Sim. Você tem que estar sempre, como diz, revendo lá atrás e sempre, como diz, fechando essa brecha. Porque às vezes pecados que você comete vai abrir essa brecha de novo na tua vida. Os mesmos pecados que eles cometeram lá atrás, e você vem a cometer, essa brecha é aberta de novo. O seu trabalho é voltar, reconstruir, passar uma massa de reboque ali, fazer como diz, uma outra amarração, passar um concreto novamente e fechar. Entendi. Ficou então, bem... Não, ficou bem colocado. É mesmo uma questão assim, para construir o muro, não é uma oração que vai ser equivaler a um tijolo que já vai fechar a brecha. Não. Tem que ser um trabalho incisivo ali de, por exemplo, vamos dizer, para construir um muro é 30 tijolos, 30 dias seguidos, 40, até se quebrar, não é? E é só o tijolo? Não, vai uma argamassa, vai uma ferragem, vai cimento, vai suor. Então é algo paulatino, Lucas, é algo assim. Você não começa uma casa com a casa pronta. Sim. Primeiro, o que você tem que fazer para construir uma casa? É cavar, você tem que ir para baixo. Verdade. Você tem que tirar entulho do chão, você tem que limpar o terreno, você tem que cavar, você tem que fazer as valetas. Depois que se enterrar, você ainda vai furar um pouquinho mais para fazer o chocolate, aquelas coisas abençoadas. Aí sim, aí você vai ter que construir a base, onde que vai receber a base da casa, que é a parte de concreto, amarração. E em cima daquela parte, como diz, vem a base da casa. Ali tem uma amarração, tem tijolo, aí vem mais concreto, mais ferragem. E em cima daquela base vem tijolo, a tijolo é um por um. Você não coloca 10 tijolos de uma vez. Até o momento da chave estar na tua mão. A nossa vida espiritual é da mesma forma, Lucas. Ninguém nasce pronto. Sim, claro. Entendeu? É paulatino, é gradual. Ô, Wagner, mas obrigado, viu, cara? Respondeu para mim aí, já me ajudou bastante. Tamo junto.